8 horas e 52 minutos, 8h52, estamos de volta depois de um breve intervalo. Ao meu lado, o jornalista e psicólogo Arnaldo Santos, com um tema importantíssimo para os dias de hoje, hein? Estava aqui observando o material que ele me colocou previamente, desde a semana passada, para aprender um pouco mais sobre o tema da entrevista, que é a síndrome da alienação parental. Você sabe o que é isso? Pois é, vamos ajudar você a entender e, claro, né, quem sabe, você fazer uma reflexão. Será que você também não está sofrendo dessa síndrome ou está impondo aos seus filhos essa síndrome? Ela surge quando o casal, né, lamentavelmente, mas pelo bem de ambos, né, e também da família, chega à conclusão que precisa se separar. Só que a separação de corpos é fácil, né? Porque são dois adultos que vão estar dialogando. Mas a separação com os filhos envolvidos, aí é outro problema, né? Como diria antigamente na gíria, aí é mais 500. E é onde você precisa ter atenção para saber se você não está envolto, né, em toda uma situação que possa levar o seu filho a sofrimentos, e sofrimentos muito sérios, que pode até custar a vida dele. Isso é uma coisa muito séria e é por isso que nós trouxemos hoje o psicólogo e jornalista Arnaldo Santos, está aqui para falar um pouco sobre isso. Arnaldo, pelo material que você me passou, a síndrome da alienação parental, enquanto análise e compreensão da existência dela, é algo novo também no Brasil e no mundo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan e do programa Supermanhã. Chola, o Brasil ele tem uma lei, né, de 2010, é uma coisa recente, mas o termo síndrome da alienação parental, ela já existe há 30 anos, que foi em 1985. O mundo já debate dessa maneira. Já discute, né, e já caracteriza o fato, o comportamento que se caracteriza como a síndrome da alienação parental. Então, para a gente ainda é uma coisa nova, né? Infelizmente, Marcos, a nossa sociedade está praticando esse comportamento, e ele é muito nefasto, principalmente para as crianças e os adolescentes que estão com os pais separados e brigando na justiça pela guarda. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com o que a gente está dizendo para os nossos filhos, né, quando existe separação litigiosa, quando não existe harmonia. Então, para a gente ter uma ideia, vamos lá, pela própria palavra, né? Síndrome é um conjunto de sinais ou comportamentos, tá certo? Só para a gente ficar assim, vamos saber um pouquinho de toda a origem. O que é alienação? Alienação é tornar o outro fora de si, sem consciência. E parental é com parentes. Então, resumindo, é você tornar o outro sem consciência, fora de si. E o que é que acontece com a alienação parental? São aqueles casos, Marcos, que os pais, né, se separam, têm um filho ou 2 filhos, e fazem com que o filho ele seja agressivo com o ex-cônjuge, ele não tenha mais afeto. Ele faz a cabeça, vamos dizer assim, da criança ou do adolescente, para que ele fique com a guarda do filho. E isso é totalmente prejudicial. No caso, né, que é uma coisa muito comum, esse sentimento de vingança, né, muitas vezes você fala até em luto, né, no processo de separação, expressão achei interessante da psicologia, mas sei lá, a mulher, enfim, chegou à conclusão de que o marido a traía. E aí, de certa maneira, ou gastava dinheiro fora de casa com um jogo, enfim, qualquer que seja a situação. E aí, no processo de construção e de justificativa para o filho do que motivou a separação, ela começa a colocar para a criança ou para o adolescente que o pai não presta, que o pai é bandido, que o pai vive com outras mulheres, não fique o final de semana com ele, e se ficar me diga o que aconteceu. Quer dizer, usa a criança como um escudo e o adolescente como um escudo do problema que é um problema de adulto. E aí o resultado, a criança e o adolescente começam a adoecer. Perfeito, Marcos, veja só. A gente costuma dizer o seguinte, que todos os dias ou durante a vida a gente vai ter perdas, né? Por exemplo, são lutos, não é só o luto de perda de um ente querido, não. O luto pode ser de um emprego, pode ser de uma separação, pode ser de um carro, pode ser de uma casa.
tudo isso é um luto, é uma perda. Isso no raciocínio psicológico, tá certo? E o que é que se faz com esse luto? Muitas vezes na separação, geralmente é a mãe que pratica a alienação parental, mas pode ser também um pai, pode ser quem esteja com a guarda da criança ou do adolescente. Então, quando a mãe, né, geralmente, ela não consegue superar esse luto, né, porque, como você falou mesmo, o esposo, né, o ex-cônjuge, traiu ou fez alguma coisa que desagradou e, por conta disso, houve a separação judicial. Então, a mulher, que geralmente também pode ser feito por homem, né, ela tem esse sentimento de vingança. E esse sentimento de vingança, aí acontece em vários casos de alienação. Eu vou colocar aqui somente alguns exemplos, tá certo, Marcos? Por exemplo, o pai está determinado para fazer a visita ao filho ou à filha, e aí a mãe, naquele dia, marca um dentista. Ou seja, está fazendo com que esse contato com o filho ele não se efetue. Então, a partir do momento que isso seja um comportamento frequente, ou seja, você está tentando não fazer com que o pai não tenha o contato afetivo de visita. Que já é pouco, né? Já é pouco desse modelo. Muitas vezes a justiça chega a determinar e obviamente, né, você já cria expectativa para o dia daquele encontro e de repente aquilo é desfeito. Veja só, o termo, Marcos, só para a gente voltar um pouquinho, né? O termo síndrome da alienação parental foi de um americano chamado Richard Gardner, em 1935. Ele passou cerca de 20 anos estudando esses casos e você chega à conclusão do seguinte: até mesmo alguns exemplos que ele coloca, por exemplo, o pai entrega um presente para o filho e de repente aquele presente quebra. Ou seja, a mãe faz isso, tá certo? Ou a mãe não entrega o presente, ou a mãe, enfim. E isso também ou dá um presente melhor para o filho não utilizar o presente do pai. Inclusive, Marcos, assim, num caso extremo, que a gente tem caso aqui em Maceió, de alienação parental, no fórum de Maceió. A gente, quando terminou o curso, a gente fez um trabalho na assessoria jurídica, no Tribunal de Justiça, no setor de psicologia, e a gente encontra muitos casos, e os casos são, inclusive, Marcos, de simulação de abuso sexual. Ou seja, a mãe diz que o pai estava mexendo, sabe, em partes íntimas da criança. Então, veja só, é um caso extremo, tá certo? Mas acontece. Mas acontece e é por isso que no Brasil passou a ter lei. Quando passou a ter lei no Brasil, esse comportamento passou a ser interpretado como criminoso? Exatamente, Marcos. Veja só, a lei é a 12.318, de 26 de agosto de 2010. Quais são as consequências, Marcos, de um comportamento de alienação parental? Primeira coisa, a criança vai ter raiva, vai ter ódio, vai ter nojo, vai ter medo do pai. Isso são os comportamentos. As consequências psicológicas. Ele pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode entrar na droga e, inclusive, ele futuramente, ele pode até cometer o suicídio. Por quê? Porque a gente sabe, Marcos, que o pai e a mãe, eles são referências do filho. É verdade. Do filho e da filha. Qualquer fato, qualquer comportamento que ele está ali no dia a dia, até Freud disse que até os 6 anos a criança vamos dizer, é carimbada de um tipo de personalidade. Então, tudo que ele vê ali, se ele vê conflito, ele vai absorver esse conflito. Se ele no dia a dia, está ali tendo harmonia com o casal, vai ter também harmonia. Então, o que é que pode acontecer? Esses conflitos, podem desencadear, tá certo, Marcos? Ansiedade, síndrome do pânico, depressão e, inclusive, suicídio. A gente tem um caso da literatura que, depois de um ano, lá em São Paulo, tinha 3 filhos, um casal, e depois de um ano, essa senhora matou os filhos
e depois suicidou. É um caso extremo. Extremo, né? Extremo. Mas acontece. Está na literatura e pode ser encarado como esse problema também. Então, Marco, olha só, e não existe, sabe, não existe classe A, classe B, classe C, todas as classes, tá certo? E esse fato, ele é já designado como crime e a consequência legais do juiz, porque, vamos lá, o casal, né, o pai, está percebendo que o filho não quer mais vê-lo, né, tem nojo dele, acha que tem medo. Não aceita brincar como antigamente. Mais. Então, esses sinais indicam que deve estar havendo a síndrome da alienação parental. Para quem está nos ouvindo agora e é um pai que talvez esteja no trânsito, ou no trabalho, ou em casa mesmo, inclusive com o filho, hoje é o dia da folga dele, hoje o filho está com ele, ou ele foi buscar na escola, ou vai levá-lo, e ele está notando isso hoje, como é que ele deve pedir ajuda? Vamos lá, Marcos, veja só. Se ele estiver percebendo esses sinais, né, que é a síndrome que caracteriza inclusive que é até crime, né, então ele pode procurar a justiça. E o que é que o juiz faz? O juiz não vai fazer nada aleatoriamente. Nesses casos, o juiz convoca um psicólogo, convoca um assistente social e vai fazer o quê? Vai fazer um trabalho, vai ouvir, né? Vai fazer entrevista. Quem faz a análise é um profissional especializado. Exatamente. O juiz não vai determinar nada? Não, o juiz não vai determinar nada. Ele só vai determinar quando, uma vez feito uma anamnese, que chama, né? Ou seja, você fazer a pesquisa do caso. Isso, história dos comportamentos do filho ou da filha, conversa também com o pai, também com a mãe. Todo esse material pode ser também que seja feito até alguns testes psicológicos com a criança ou com o adolescente. A partir daí, o psicólogo, que é o profissional responsável para fazer um laudo pericial, e aí vai dizer, ó, está havendo sim ou está havendo não. Inclusive apontando se há prejuízo já para a criança. E geralmente, como se dizer, é uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Você está vendo que a criança, naquele momento, o adolescente, está no meio do conflito. Ele está... E o que é que determina a lei? A lei exatamente é para que esse tipo de crime ele seja coibido, ele seja abortado. Para quê? Para preservar a situação psicológica, né, integridade psicológica e até física da criança e do adolescente. É por isso que a lei, né, 12.318, ela é nova, de 2010. Então, Marcos, isso vem acontecendo no Brasil inteiro. E você sabe, hoje em dia, as mulheres, naturalmente, elas têm todo o direito de trabalhar, de fazer. E a sociedade mudou, né? A sociedade mudou, né? Então, esse tempo que era dispensado para os filhos, hoje os pais estão também querendo ter mais afeto, estão querendo ter mais convívio com o filho, independente da situação de separação ou não. Pois é, houve uma mudança no comportamento da mulher, que foi à luta por necessidade, e do homem, que reconhece que também tem responsabilidade com o filho, né? Os casamentos que se desfazem, não é como antigamente, né? O pai ficava 20 anos sem ver o filho, aí vai nos programas de auditório, eu quero encontrar o pai, ele foi para São Paulo e abandonou tudo. Agora não, os pais têm uma outra consciência e querem manter essa relação com o filho. E tanto a mãe tem o direito de recompor a sua vida, não é, com outro companheiro, ou o pai também tem o direito de recompor a sua vida com outra companheira. E aí, nesse processo de guerra, muitas vezes a mãe fica culpando a nova companheira do pai como sendo a responsável pela separação do casal. A separação chegou a esse ponto porque era a única saída para ambos, né, conseguirem viver uma nova realidade, inclusive mais aliviada, sem tensionamento, sem levar brigas e conflitos para dentro de casa. Mas isso acontece também, né, Arnaldo? Da mãe que joga a responsabilidade daquele relacionamento que não deu certo para a atual companheira do pai, e aí essa criança, no momento de folga, que vai para casa e encontra essa companheira, desconta muitas vezes nessa nova companheira a fala da mãe, né? Usa até a fala da mãe. Minha mãe disse que você é isso, ou esculhambando de alguma maneira, né? Inclusive tem aqui um exemplo que ele coloca no texto, né? Esse americano, que a mãe faz com que o filho seja um espião. Olha só. Ou seja, ele enfim, é como o próprio nome diz, né? É alienação. Você
ter o outro sem consciência. Ele está fazendo aquilo, né, sem ter noção do que está realmente fazendo. Deixa de ser o teu papel de filho. Exatamente. Né? Ele deixa de ter esse papel que é tão gostoso, né? Você ter um filho, você ter uma filha. Não existe coisa melhor do que ter um filho e ter uma Verdade. filha. E é preciso, quem está nos ouvindo, que pense realmente nesse comportamento, porque o filho ou a filha, ele pode ter, como eu repeti aqui, ele pode ter uma síndrome do pânico. Os relacionamentos dele no futuro com o seu cônjuge, né, com a mulher ou o homem, né, dependendo se for menino ou menina, ele vai ter problema afetivo de convívio, uma relação íntima. Então, tem uma série, Marcos, de consequências psicológicas que é preciso que seja coibida. Lembrando também que o nosso artigo, o artigo 227 da Constituição Federal, ele determina, né, que o pai e a mãe, que o filho, ele tem uma convivência com os pais. Então, justamente, a lei veio justamente para preservar a integridade física e psicológica da criança, que é o bem maior do nosso país e de qualquer civilização, né? De qualquer civilização. E principalmente de uma sociedade moderna, né? Para você que ligou o rádio agora e você está acompanhando, interessado, quem é esse que está com o Marcos hoje? É o Arnaldo Santos. Ele é psicólogo, é jornalista também, nosso amigo de longa data, e está aí mergulhado, dedicado também a esse trabalho, a pesquisas também comportamentais. Teve a chance de conhecer casos aí durante seu estágio no Tribunal de Justiça da síndrome da alienação parental, que pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, né? Porque a mãe, a mulher, muitas vezes também precisa aí ter consciência, mas às vezes faz de modo inconsciente, querendo, né, rivalizar essa relação com o ex-companheiro. Lamentavelmente, isso ainda é muito comum, porque é uma fraqueza humana. Só que quando envolve criança, aí você está, obviamente, comprometendo, tá certo, a condição emocional dessa criança, principalmente para o seu futuro, né? Isso é que é o mais importante. Dentro do conceito do que a gente já sabe, o que é a síndrome, quando ela é detectada, há tempo de corrigir isso? Como é que é feito esse trabalho? Perfeita a sua pergunta, Marco. Eu ia comentar justamente sobre as consequências legais quando se caracteriza que realmente está acontecendo a síndrome da alienação parental. O juiz, Marco, quando o profissional, o psicólogo, que é o responsável por fazer um laudo pericial, entrega o documento ao juiz, ele imediatamente, o que é que ele faz? Ele faz uma advertência, isso está escrito na lei, uma advertência. Ele pode ampliar a guarda da criança para o alienado, né? Ou seja, o alienante, no caso, seria a mãe. Então, ele amplia. Em vez de, 2 dias estava com o filho, né? Durante a semana. Ele vai passar para 4 dias ou 3 dias. Então, é uma forma de tentar compensar. De tentar compensar. Ele também, o alienante, ele também recebe uma multa, dependendo da situação. Pode também determinar o quê? Um acompanhamento psicológico para o alienante, tá certo? E também para a criança ou adolescente. E também, inclusive, Marco, pode perder até a guarda da criança. Em casos extremos também. Né? Então, veja só, como você falou aqui, que foi muito bem colocado, às vezes a mãe faz esse comportamento, ou tem esse comportamento, inconscientemente, tá certo? Ela, por alguma razão, tá certo? Pela vivência dela, ela faz isso. Mas é preciso que ela tenha consciência de todas as consequências, porque a criança ou adolescente, ela pode entrar num álcool, pode ser um alcoólatra, pode entrar na droga, pode ter uma depressão, e inclusive pode também cometer o suicídio por não as referências de uma criança ou se sentir culpada, né? Ela vai crescer com um sentimento de culpa, né? Você imagine com 5, com 4, com 6 anos, vamos lá. O processo, Marco, de alienação parental não é um dia para a noite, tá certo? É uma construção, né? Construção. Você não faz alienação parental de um dia para a noite. Ele vai construindo esse sentimento de raiva, medo do pai. Então, isso pode acontecer com 1 mês, com 2 anos, enfim. Quando se caracteriza esses sinais que a gente colocou aqui, então, o pai, né, ou a mãe também, que pode também estar, né, sofrendo também pelo pai,
Então ele deve procurar a justiça e aí o juiz, no caso, para verificar realmente se a situação está acontecendo, o profissional faz um laudo pericial, entrega o juiz e o juiz tem as prerrogativas, né, de coibir esse comportamento para exatamente preservar a integridade física e psicológica da criança. Eu queria que a gente desse uma pausa, mais uma pausa hoje, porque hoje a gente está apresentando esse tema que é polêmico e eu sei que você está em casa aí processando essa informação, mas eu queria, Arnaldo, que a cada 10 dias a gente pudesse voltar a esse tema aqui, porque como ele é relativamente novo no Brasil, e você que está vivenciando isso agora, a gente ia abordando aspectos dessa construção da alienação parental, da síndrome da alienação parental, e levar mais informações e quem sabe contar com a participação de pais que estejam nos ouvindo também por telefone. Hoje a gente apresentou, teorizou aqui algumas questões importantes, está claro o que é a definição, aonde mora o problema, mas eu queria que a gente voltasse a esse tema e aí a depender do seu tempo, se na próxima segunda ou se daqui a 2 semanas, para a gente voltar com essa discussão mais próxima também da realidade das pessoas, porque pelo texto que você me passou, e daqui a pouco eu tenho o Marcelo, por isso que para não cortar o raciocínio, a gente, você me coloca que parentes que também criam crianças, né, os avós, os tios, também podem praticar esse crime intencional ou, obviamente, sem perceber também. E a gente poderia combinar esse próximo encontro para aprofundarmos ainda mais. Está combinado assim? Pode ser, Marcos. Se a gente combinar aqui na próxima segunda-feira, a gente... Esse horário está bom para você? Pode ser. Então a gente vamos combinar novamente na próxima segunda e obviamente você que está me ouvindo, você amiga, né, você amigo que está vivendo essa realidade, poxa, será que eu estou agindo dessa maneira? Pois é, você pode participar comigo já na próxima segunda-feira, porque pelo que eu estou percebendo, esse assunto ele tem um nível de complexidade muito grande e obviamente nenhuma entrevista a gente não vai conseguir dar conta de todas essas dinâmicas que envolvem a síndrome da alienação parental. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade em vir aqui hoje. A jornalista e psicólogo Arnaldo Santos está unindo essas experiências para ajudar você, meu amigo, você, minha amiga, a inclusive a salvar vidas, né? Porque são crianças que estão com as suas vidas em jogo. Muito obrigado pela sua presença. Até segunda-feira, então, Arnaldo. Eu agradeço a você, Marcos, aos ouvintes, e vou fazer para que a gente tenha uma reflexão, tá certo? A melhor coisa que o pai ou a mãe deve dar para o seu filho não é um presente material, é torná-lo ele com autonomia emocional. Se você dá condições para ele ter autonomia emocional, com certeza qualquer diversidade da vida ele vai tirar de letra. Então aqui para a gente fazer uma reflexão sobre isso, pensar que não pratique alienação parental, porque o único prejudicado são os filhos. Com certeza. E compromete o futuro dos adultos também, né? Porque os dois ficam como se fosse com a vida amarrada ainda. É um negócio impressionante. São 9 horas e 15 minutos. 9h15. Conversei com o jornalista e psicólogo Arnaldo Santos. Um tema importantíssimo, a síndrome da alienação parental. Segunda-feira ele está de volta. Você é nosso convidado. Você também é nossa convidada. Porque agora eu vou direto para as ruas da cidade com ele. Marcelo!